Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é o Diácono Júnior Tadeu, estamos no nosso canal Santo Assunto. Hoje eu irei falar sobre o agir de Deus em meio às calamidades. Sim, o agir de Deus. Como é que Deus age no meio das calamidades? E é culpa de Deus? Deus realmente permite que algo aconteça? Deus permite que vidas realmente se percam? Aí a gente vai responder sobre esse e outros assuntos. Mas antes eu peço o teu joinha, seu like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima. Você assim vai se tornar um agente evangelizador, aquele que leva a palavra de Deus para o teu irmão. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre o agir de Deus no meio das calamidades ou o agir de Deus no meio das tragédias. Eu tinha falado até um vídeo anterior, né, sobre a predestinação. Predestinação que para muitos tem a ver com isso, mas é um pouquinho diferente. Eu quero falar sobre as de Deus e minhas calamidades, por exemplo, as chuvas que caem e fazem desabar as casas, os barracos, as mansões, até mansões que desabam. Ou como é que Deus permite, por exemplo, muitas pessoas pensam, né, nos tsunamis, nos terremotos. Como é que é o agir de Deus? Deus, ele fica impune, fica incompassível, Deus fica, ele faz de propósito. E então, esse é o nosso tema. Bem, primeiramente, eu quero lembrar vocês que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. Então, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é compaixão, isso, desse pensamento que a gente tem, está por fora. E aquela pensamento antigo que a gente fazia antigamente, anos 90, anos 80 e para trás, tipo assim, foi a Deus que quis assim, isso está errado, tá? Esse pensamento está completamente errado. Deus não quer isso jamais. Deus jamais quer o fim do homem. Deus quer jamais o sofrimento do homem. Então, Deus, ao contrário, ele é presente, ele quer o nosso bem. No Salmo 46, versículo 1 ao 2, fala que Deus está presente na angústia. Fala assim, Deus é fiel, a presença fiel na angústia. Ou seja, se Deus é a presença fiel na angústia, é lógico que ele não quer fazer de propósito que a gente venha padecer, venha sofrer algum tipo de mal. Acontece que, por exemplo, eu fiz um TCC, eu falava justamente isso, né? Missão diaconal de levar Deus nas calamidades. E nessa missão diaconal de levar Deus nas calamidades, a gente tem que falar para a pessoa que Deus não quis aquilo. Deus não quis isso. Mas Jaco, mas por que então aconteceu? Existe uma frase que significa assim: o amor de Deus é bom, o pecado do homem é ruim. Então, muitas coisas, 99,9% do que acontece de ruim está relacionado ao pecado do homem. E o pecado do homem vem novamente com a desobediência, e a desobediência vem com a sua ganância vem com os sentimentos, o que é de ruim no coração do homem. E o pior, o homem muitas vezes acaba pecando e esse pecado leva o outro a perder até a vida, né? Eu enumerei assim, grandes calamidades, como lá em Petrópolis, que a chuva caía, e a gente tinha o costume, aí eu ponho a minha culpa, e a culpa dos outros e todos nós, que aplaudíamos aquelas casinhas feitas, né, nos morros, vinha a chuva, desabava tudo. Então, a culpa não é de Deus, é quem? Do homem. E quando a gente fala de tragédia, calamidade, a calamidade pode ser uma coisa extensa a muitos, né, e apenas a uma, que seria a tragédia. Mas ainda assim, Deus, ele está presente, ele está se importando, está sofrendo com o seu povo. Então, uma tragédia, por exemplo, para uma criança que leva uma bala perdida, né? Ela é tão tragédia como um prédio que desaba. E Deus está ali, presente. Como Deus presente? Sofrendo. Deus está abraçando aquele que falece
aquele que fica enfermo com o acidente, com a tragédia, ou com os responsáveis familiares que ficam chorando o luto. Deus está junto. Porque, minha gente, repito, 99,9% das calamidades é o agir do homem, é o homem por trás disso. Até o tempo, o homem interfere com a poluição, com a destruição da camada de ozônio, né? Com os efeitos da terra, ventanias, chuvas torrenciais. A maioria está o homem por trás disso, que escangalhou, sim, escangalhou o nosso tempo, escangalhou o clima, matando as plantas, desmatando florestas, né? Fazendo vegetações desaparecerem. Isso acaba modificando o clima. E modificando o clima, né, juntamente com a poluição, vai afetando ele mesmo, o próprio homem. Então, ocorrem tempestades, calor excessivo, ocorrem mudanças climáticas e o homem vai pensar quem? Culpa de quem? De Deus, mas não é do próprio homem. Crianças, isso inclui também até questões de nascimentos, de malformações. Uma vez eu estava no ensino médio, perguntei a uma coleguinha minha, né, se ela acreditava em Deus. Ela falou, não acredito em Deus. Aí eu perguntei, por que você não acredita em Deus? Ela falou, porque Deus, meu irmão nasceu retardado. A culpa não é de Deus. Quando a gente começou a estudar mais biologia, genética, a gente vê que vários fatores fazem uma criança nascer com um problema. Perante esse nome que ela falou muito pesado, né? Mas na verdade a gente sabe que o ser humano, se fumar, se beber, se agir de qualquer maneira, se drogar, ele vai acabar afetando, né, a sua prole. E aí acontecem as mutações e acontece problemas de toda uma linhagem na família. E a culpa é de Deus? Não, não é de Deus. Então, gente, há muitas coisas que acontecem, até certas doenças. A má alimentação é responsável por muita coisa. Antigamente, quando a gente sabia que o vizinho estava com câncer, uma assim, a gente até fazia o sinal da cruz, falava São Sebastião, o vizinho está com aquela doença, nem falava o nome. Hoje em dia é algo que já está ficando quase corriqueiro, mas muito por causa da alimentação. E por causa da alimentação, por causa da má conduta do homem. E há relatos de que pessoas pegam comidas já vencidas, fábricas vendem para outras, com dados de vencimento próximo. Aí ela pega aquele alimento, um frango, uma carne assim, coloca muita química e revende. Isso vai fazer bem? Não vai fazer bem. Então, reparem, é o homem novamente agindo. Então, no meio disso tudo, Deus está presente, Deus abraça, Deus chora, Deus está ali. Quando eu vou num velório, por exemplo, eu já falei para vocês, um velório com uma grande tragédia acontece, o clima que há é de, primeiro momento, é de desespero, depois de decepção com Deus, né? E depois de muita raiva. Mas aí quando a gente vai em nome da igreja, eu, por exemplo, com essa cresma, eu visto a minha túnica, ponho minha estola, eu vou minha estola roxa e vou fazer as exéquias, eu estou lá, me abrindo ao povo e fazendo a vontade de Deus. Deus fala, vai lá, leva o meu amor para eles, e eu vou levar. Às vezes a gente recebe um abraço, às vezes a gente recebe uma pessoa que chora indignada contra o próprio Deus, e a gente acolhe tudo isso, porque Deus é tão Deus que entende as nossas tristezas, entende as nossas revoltas. Deus é tão Deus que por amor faz isso. E eu termino com esse nosso assunto que fala do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, que para mim é a passagem que mora sempre no meu coração. Ele fala assim, no mundo havereis ter aflições, coragem, eu venci o mundo. E é com essa certeza do Senhor que vence o mundo é que a gente encerra esse nosso vídeo. Deus jamais quer o nosso mal. Ao contrário, Ele nos fortalece para podermos seguir adiante. Amém? E que nós, para receber a bênção, o Senhor esteja convosco. Que com essa bênção, todo luto que há no teu coração, toda tristeza e toda decepção, que seja até mesmo com Deus, que isso caia por terra
e dê lugar à esperança. Amém? Abençoe vocês, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo.